família, que imagino que vocês se conheçam. Queria começar agradecendo a Blux, com quem nós temos uma parceria que consiste em várias ações, entre as quais esta, que é de realizar encontros bimensais no sentido de promover uma discussão sobre alguns temas na pauta da literatura infantil e juvenil. Hoje a gente está trazendo aqui a Thaisa, que é da Boitatá, e que vai apresentar a vocês a coleção, né, de livros do futuro, do amanhã, do livros do amanhã, e a partir disso a gente vai conversar um pouquinho e vai abrir a discussão para vocês, porque na verdade esses encontros eles têm como grande questão promover o debate, promover a discussão. Ou seja, aqui não vai ser uma palestra, ela não vai falar meia hora nem eu, a gente vai levantar algumas questões para a gente poder abrir sobre aquilo que é o tema do dia, que é a questão da política para as crianças. Tudo bem? Então, Thaisa, por favor. Obrigada, gente. Meu nome é Thaisa, sou uma das editoras do Boitatá lá na Boitempo, ao lado da Ivana, juntos. Também queria agradecer ao pessoal da Blux, agradecer a Dô, a introdução, sou a Emília. Bom, acho que como a Dolores antecipou, acho que a gente vai falar um pouquinho aqui. Pega o microfone? Tá bem. Acho que estava até conversando com a Dom um pouco antes, acho que a gente vai começar contando um pouquinho como é que foi a implementação do selo Boitatá na Boitempo, né? Coincidiu com os 20 anos da editora. A Boitempo foi fundada em 95 e ano passado, para comemorar os 20 anos também, fez parte, né, das comemorações, a gente resolveu inaugurar o Boitatá, que é um selo infantil, uma novidade total na linha editorial da Boitempo. E acho que eu queria contar um pouquinho para vocês como é que foi esse processo, né, que nunca é do dia para a noite, assim. Na verdade, o Boitatá, ele começou a ser gestado pelo menos um ano antes do lançamento, que já era um sonho da casa, né, expandir os nossos livros para um outro público, para um público mais jovem, conversar com as crianças, enfim, começar a discussão, levar essa discussão, né, da Boitempo para os menores, para as escolas e tal. E aí a gente começou uma série de pesquisas e como é que seria dar cara para esse selo, como é que funcionaria isso, até que, enfim, fazendo prospecção de original e conversando com educadores, que veio o estalo meio óbvio pra gente que o Boitatá precisaria ser uma Boitempo para criança, né? Vamos continuar fazendo o que a gente sempre soube fazer, na mesma linha do que a gente faz, com os mesmos valores que a gente acredita dentro da Boitempo. Vamos tentar levar isso para um público infantil, escolar, enfim. E foi aí que a gente teve um prazer enorme de conhecer o pessoal da Mediavaca, que é uma editora espanhola, que tinha acabado de lançar essa coleção e explicou para a gente o que são os livros para amanhã, né? E a gente se encantou completamente. Quando a gente bateu o olho no material, a gente falou, não, é com isso aqui que a gente precisa estrear o Boitatá, até para mostrar a que viemos, assim. Bom, a coleção são 4 títulos, são 4 livros informativos sobre os temas que vocês estão vendo, né? Democracia, ditadura, classes sociais e igualdade de gênero. Eles foram editados pela primeira vez em Barcelona, no final da década de 70, quando eles estavam justamente, né, a Espanha estava fazendo aquela transição, depois da morte do Franco, eles estavam saindo de uma ditadura pesadíssima e começando o processo de transição democrática. E a Gaia Ciência, que era uma editora da época, encomendou esses livrinhos para uma equipe de 3 educadores. E aí nasceu a coleção dos livros para amanhã, que tinha essa esperança, né, do finalzinho da década de 70, esse início de transição, vamos fazer esses livrinhos para o público infantil.
E o que aconteceu é que, assim, quase 40 anos depois, em Valência, esse pessoal da Mediavac encontrou esses títulos, já completamente esgotados e não estavam mais no mercado há muito tempo, e falaram, caramba, esse amanhã não chegou, esses títulos estão... leram os livrinhos e falaram, gente, isso aqui está completamente atual, não precisa mudar uma vírgula, eu acho isso importante para a criança de hoje. E aí eles começaram todo o processo de, não, vamos providenciar uma reedição. Lógico, eles fizeram todo um trabalho de trocar o projeto gráfico, chamaram novos ilustradores, então ela acabou ficando com uma carinha bem diferente dessa primeira coleçãozinha da década de 70. Mas o que é chocante é que o texto não mudou. Tipo, ele tá igualzinho. O que a Mediavac fez foi colocar um texto de apoio, até explicando esse processo editorial, e a gente, na Boitempo, complementou com outro texto de apoio. Aí a gente convidou especialistas da área para colocar um texto temático, né? Então, para o Democracia, a gente teve a honra de poder usar um texto do Leandro Conder, que a Viva dele cedeu para a gente, um texto lindo, assim, a gente só deu uma adaptadinha. Era um texto infantil que ele tinha feito para os netos, e a gente adaptou e colocou aqui. No do Ditadura, a gente convidou o Rui Braga, que fez um textinho trazendo discussão um pouco para o Brasil, enfim, contextualizando um pouco para a criança brasileira, né, como é que foi o nosso período de ditadura e tal. O de Classes Sociais, a gente convidou a Virginia Fontes, que fez também um textinho bárbaro. E o de Igualdade de Gênero, Mulheres e os Homens, a gente chamou a Mirla Cisne, que é uma assistente social e militante feminista, que também ficou um texto super gracinha de tentar falar da diferença entre diferença e desigualdade, né? Os sexos são diferentes, mas não devem ser desiguais e tal. Então, acho que o contexto é esse, né? E acho que agora a gente pretende seguir não só com livros informativos. Nosso próximo lançamento é literatura, é ficção para criança, mas sempre, acho que o Boitatá vai ser sempre pautado um pouco com esse espírito, né, de livros para amanhã, assim, que cidadão a gente está querendo formar, com que criança a gente está querendo falar, com que imaginário queremos formar, né, queremos, enfim, discutir, conversar. Então acho que é por aí, né, Dô? Acho que o contexto tá meio dado, assim. Então, eu queria falar um pouquinho da minha experiência com a coleção. Eu conheci a coleção logo que ela foi publicada na Espanha. Não sei se todo mundo conhece a editora Mediavac, mas a Mediavac é uma editora muito especial. Eles publicam 2 livros por ano, quando publicam. É uma editora que não tem nenhum tipo de questão comercial, ou seja, eles publicam preciosidades. É um casal que faz isso de uma forma absolutamente, diria até artesanal. É importante saber porque é uma editora muito sui generis, ou seja, não é uma editora que esteja no mundo do mercado acima de qualquer coisa. Ou seja, eles têm um projeto muito coerente, eles têm, eu não sei, mas pelo menos 20 e poucos anos, e assim eles levam o trabalho deles. Então, não é à toa que seja uma editora como a Mediavac que tenha recuperado a coleção. Quando eu soube da coleção e comecei a ler, eu fiquei absolutamente impressionada com a questão de que o texto não tinha mudado uma vírgula. Eu falei, quem fez isto? Né? Eu já estava, enfim, viajando. Este ano eu tive que viajar várias vezes para a Espanha. Depois do júri de Bolonha, do qual eu fui jurado este ano, então eu estava quando a coleção foi premiada. A gente discutiu muito e estava a discussão, ou seja, essa discussão da política para crianças não é uma discussão que se coloca aqui,
ela está colocada no mundo hoje, ou seja, a Europa vive hoje com a questão da imigração, com a questão de todos os problemas que tem lá. É uma questão, e essa questão está inclusive nos livros que não são informativos. Você tem muitos livros com a questão do imigrante, com a questão do exílio, com a questão de vários temas que estão em torno da realidade crua e nua que nós estamos vivendo no mundo, né? Ou seja, a gente não tem nenhum privilégio no Brasil, apesar de tudo que nós estamos passando aqui, mas o mundo está de pernas para cima. Então, eu fiquei impressionada e eu fui atrás da Rosa Regas. Eu falei, eu preciso conhecer essa mulher, se ela está viva. Conheci, ou seja, me apresentaram. A Rosa foi a dona da Gaia Ciência, foi a editora primeira da coleção. Hoje ela tem 84 anos. Não pude conhecê-la pessoalmente, mas falamos muito lindamente por e-mail. Está esperando que eu volte para eu almoçar com ela no meio do campo, porque ela mora entre Madrid e Barcelona, num pueblo. Então, falamos muito por e-mail. Ela me respondeu uma entrevista que eu quero publicar na Emília, assim que for possível. Mas a história dessa coleção é uma história editorialmente muito significativa. Eu fico pensando como editora, o que significa daqui a 40 anos algum livro que eu tenha produzido ser publicado exatamente igual. Não se mudou uma vírgula. Certo? Como cidadã eu posso falar, nossa, que coisa terrível, né? A gente continua, nesses últimos 40 anos, vivendo na mesma barbárie. Nada mudou estruturalmente, por isso que a gente está passando pelo que está passando no mundo. Porém, da perspectiva editorial, eu acho essa mulher uma coisa, a história é um pouquinho diferente, ou seja, ela cria a Gaia Ciência, ela começa a fazer uma coleção de temas políticos para os adultos, que foi um sucesso na época, com mais de 20 temas. Ela inclusive manda o link, eu vou publicar tudo isso, e a partir disso o pessoal do plantel procura a editora, manda para ela. Eram 4, segundo ela, duas parejas, 2 casais, agora não sei se são casais mesmo, se eram ou não eram, enfim, 2 meninas, segundo eles, jovenzíssimos, ela falou na época, muito jovens, que manda os originais para ela. A hora que ela vê os originais, ela fica louca, acha que não vai conseguir publicar, porque na época isso ainda está vigorando, mas ela não sabe como, deixou passar a censura, fez com que os livros passassem. Os livros foram publicados, não tiveram sucesso em termos gerais, e eu acho que isso é uma das questões que eu gostaria que a gente discutisse e debatesse, né? Porque quando a gente está falando da política para crianças, a gente está falando do mediador, né? Que leva esses livros, que apresenta esses livros, então precisa ver qual é a perspectiva política desse mediador para levar para as crianças os livros. A questão é essa, não são os livros, né? É quem leva os livros. Então, a partir disso, ou seja, o livro não teve sucesso, vendeu nas livrarias, mas vendeu como, digamos assim, aquelas pessoas que são afins, que têm uma identidade política e que compram os livros, mas não significou um boom comercial. Tanto é, a escola, em termos de escolarização, não vendeu quase nada para escolas na época. E ela mesma fala, havia um medo ainda impregnado em termos da sociedade espanhola, que não se atrevia a discutir questões como estas institucionalmente, em termos educacionais e assim por diante. Então, acho que a gente está diante de 4 livros que têm ou seja, são históricos em termos editoriais, do mundo editorial. Independentemente de sua qualidade, que a gente já reconheceu que sobreviveram 40 anos, se alguma coisa tem aí, certo? Mas eu acho que é uma história muito bonita em termos editoriais. Agora, a gente pode até falar um pouco
mais disso se vocês quiserem na hora de abrir o debate, mas o que eu acho muito interessante pensar quando a gente propõe um encontro como o de hoje, né? Atualidade, discutir política com as crianças. Como quem acompanhou um pouquinho minha trajetória editorial e se lembra do catálogo da SM, que foi o grande catálogo que acabei construindo, existiam vários livros de uma perspectiva progressista, informativos, que colocavam a questão da realidade em termos de o centro da discussão, ou seja, isso estava, e sempre a questão da crítica, ou seja, como você levar o espírito crítico para as crianças, porque é isso, mais do que uma posição política, é como você fomenta, certo? Crianças com uma reflexão diante do mundo, capaz, inclusive, de escolher, né? Ou seja, que elas escolham o que elas acham mais interessante em termos de perspectiva futura. Então, qual é a questão, eu acho, que eu estou colocando aqui, depois, se você quiser colocar alguma outra, ou seja, onde está, né, o cerne da discussão, né, de como levar essas questões políticas para crianças, porque eu acho que essas questões são levadas o tempo inteiro. O problema é por que não é levado com um livro que tem o tema Os Homens e as Mulheres Assim. Ou seja, essa que é a questão. Quando a gente sabe, estou pegando este exemplo, quando a gente sabe que esta é uma questão, em termos da nossa juventude hoje, geracional, a geração de hoje, quis dizer, isto já não é uma questão. Ou seja, para minha filha que tem 17 anos, isto não é uma questão. Ela não gosta de meninos ou meninas, ela gosta de pessoas. Ela e os amigos dela. Se é menino ou menina, pouco importa. Então, eu estou falando um exemplo próximo, mas eu estou falando, tudo bem, não é uma coisa generalizada, mas você vai falando, é isso. Ou seja, isto não é uma questão mais para as gerações jovens, isto é uma questão para nós. Então, como levar esta discussão? Vocês estão lembrados da questão de 2 anos, 3 anos, o que aconteceu na Escola Bandeirantes? Vocês se lembram disso? Foi lindo. Um menino foi de saia. Um baita de um aluno, bom aluno, o cara foi de saia. 3º colegial, 2º colegial, sei lá. O que eles fizeram? O diretor, obviamente, chamou ele para a direção e falou: cara, você não pode vir de saia. Mas por que eu não posso vir de saia? Você não pode vir de saia porque menino não usa saia. Mas eu estou fazendo tudo certo, minhas notas são ótimas, eu estudo, estou aqui participando. Você não pode vir de saia, você vai embora para tua casa, você não vem de saia. No dia seguinte, todos os meninos do colegial foram de saia. Saiu no jornal, Escola Bandeirantes. Eu não estou falando do Oswaldo Cruz, do Oswaldo de Andrade. Não estou falando do Oswaldo de Andrade, não estou falando da equipe, não estou falando, né, nem do Vera, se bem que o Vera é meio caretão, mas enfim, não estou falando disso, estou falando do Bandeirantes. Então, a questão é quem usa esses livros? Quem faz a mediação desses livros? Quem vai adotar esses livros? Não são as crianças não têm, claro, elas têm que aprender classes sociais, se nunca tiveram isso na sala, eles não sabem o que é classe social, se eles não moram numa casa onde se fala em classes sociais, não tem a menor ideia. Então tem que ensinar, tem classes sociais, tarará, tarará. Agora, temas como esses não há tabu para as crianças. O tabu está na gente. Então, como romper isso? Ou seja, eu acho que essa é uma das questões fundamentais que eu me pergunto quando eu vejo uma coleção como esta, ou seja, para que esta coleção faça sucesso, quais são os pré-requisitos que os mediadores têm que ter? Essa é a minha questão. Eu posso até ter uma resposta, mas, enfim, eu gostaria de abrir, não sei se você quer complementar alguma coisa, mas esta seria uma das primeiras questões que eu colocaria para a gente debater. Sim? Não, eu acho que assim, acho que essa é uma questão fundamental, porque é isso, o mediador não é só o professor, não é só o pai, é todo o contexto que a criança vive, onde é que isso aqui vai estar exposto e tal.
É lógico que, assim, eu acho que também, não sei se eu concordo 100% com você da questão de que para todas as crianças deste país isso está resolvido. Não é para todas. Eu acho que não é exatamente para todas, e principalmente pela questão do mediador. Né? A gente ainda tem muita criança que não saberia chutar uma porcentagem, mas quantas crianças frequentam igrejas, cultos? Muita maioria. Eu acho que assim, até pegando o exemplo desse livrinho, ele tem uma... Eu gosto muito da narrativa visual dele, acho que até mais do que o texto, que fica bem na superfície. Assim. O texto ele vai muito para um lado bem conciliador, de dizer que menino também pode chorar, e menina também pode jogar bola e tal. E acho que as ilustrações são bem mais provocativas e vão puxando o texto, assim. E tem acho que a minha ilustração preferida, não sei se vocês vão conseguir ver daqui. Mas acho que dá para passar, né? Eu gosto muito dessa ilustração. Que você tem, o texto aqui em cima diz que é por isso que os meninos se vestem de um jeito e as meninas de outro. E é por isso que existem brinquedos de menino e brinquedos de menino. E eu acho a ilustração riquíssima, assim, só pelo fato de ter um menininho vestido de saia, todo feliz, mostrando a saia para o papai, e o papai com uma cara nem um pouco feliz. E o que isso quer dizer? Né? Por que se o menino... Vamos passar isso, vocês podem ver. Por que o pai ficou... Por que o menino está brincando de botar o vestido e foi exibir para o pai e o pai ficou carrancudo? Né? Acho que para a criança é bem legal discutir essa imagem. No mesmo modo, tem uma menina ali que está brincando de boneca, mas ela quer puxar o carrinho, e a mãe pega e põe com um sorrisinho no rosto, ela segura com o pé, fingindo que não está acontecendo nada, mantendo as aparências e tal. Então, eu acho uma ilustração muito forte. Não só essa, acho que o livro todo ele é pautado por uma narrativa visual, assim, bem provocadora, até para isso que a Dô está falando, né? Para o mediador, eu acho que acaba, né, o educador em sala de aula, a mãe, o pai que está lendo o livro, o tio que está lendo o livro junto com as crianças, provoca também esse mediador, e acho que inclusive ajuda ele a até uma muletinha, assim, né? Posso aproveitar essa imagem para fazer pergunta, para fazer um debatezinho informal com a criança e tal. Mas, enfim, indo um pouquinho além, acho que completando, né? Eu quero colocar essa questão do mediador, e eu colocaria também, que acho que é a grande questão que agora está lá no Boitatá se impulsando, que é a questão da formação do imaginário, né? Então, a gente... porque eu acho que política imaginário também não, acho que principalmente tem a questão do imaginário. Eu acho que hoje, quando eu vejo muito do que está acontecendo no Brasil e tal, às vezes eu olho e falo, caramba, eu acho que isso não é nem só uma questão política, é uma questão de valores, do que eu acredito, né? Do que se eu quero, ou se eu não estou nem aí para o pobre, ou se eu estou aí, ou se eu me preocupo mais com o lucro, ou se eu me preocupo mais... Eu acho que tem uma questão de valor, de imaginário muito forte. Então, da nossa perspectiva editorial, pelo menos, mesmo quando a gente não for trabalhar com livro informativo, que é o forte da Boitempo, né, a informação, o livro informativo, então, paradidático, quando a gente for para a literatura, que imaginário a gente está ajudando a formar com aquilo, né? Eu, pessoalmente, eu me lembro profundamente do primeiro livro que eu chorei quando eu era criança. Eu devia ter, acho que eu tinha 5, 6 anos, meu pai me ajudou a ler o livro, que eu nem era tão alfabetizada assim, que era um livro não sei se você conhece, acho que sim, um livro do Pedro Bandeira, que se chama É Proibido Miar, que é um livro de arrepiar, assim, é um cachorrinho que nasce lá numa ninhada de vira-latas e tal, de vira-latas de respeito. O tempo todo o Pedro Bandeira vai pautando que eles são vira-latas de respeito, não sei o que, lá. E o cachorrinho, ele, em vez de aprender a latir, ele aprende a miar, porque ele gosta do gato. Tem um gato preto que fica passando no telhado, ele pira no gato e ele aprende a miar. E aquilo é um escândalo, é um vexame. Os donos chamam a carrocinha, botam o cachorro na carrocinha. É um horror, a história é super triste. Assim, depois o cachorrinho termina com ele... Desculpa, spoiler, mas enfim, o cachorrinho foge
consegue fugir da carrocinha, justamente porque ele é confundido com um gato, então tem um funcionário que põe ele para fora. E aí ele nunca mais é visto, mas dizem que ele foi para terras distantes, ele aprendeu a cacarejar, a mugir, a relinchar e foi falar com todos os bichos. Eu comecei a chorar, eu era criança, eu devia tipo 6 anos, eu comecei a chorar. Eu falei, puta que bonito. E é um livro que até hoje me toca, sabe? Até hoje eu lembro e tal. Então eu acredito muito nesse poder da literatura, da cultura, do cinema, do audiovisual, do que for, mas eu acho que a formação do imaginário está aí, foi uma coisa que eu nunca mais esqueci, que para mim marcou profundamente, assim, tipo, eu me solidarizei muito com aquilo, né? Como é que a gente vai, como é que se cria empatia, como é que se cria esses valores, né, minimamente mais coletivistas, mais autoristas e tal. E eu acho que a literatura é uma ferramenta poderosíssima. Vamos abrir para você. Está aberto. Vamos parar. Se puder só... Coleção, eu não entendi, o texto é traduzido. É traduzido. Tem um texto que foi encomendado para apresentação, o texto dos brasileiros é de apresentação? Não, ele é um texto de apoio que fica lá no final. Ele é um texto informativo. Ele fica bem no finalzinho do livro, até para ser usado como material de apoio em sala de aula mesmo, ou para a criança ler sozinha, se ela quiser. Mas ele... Ah, sim. Ele é um pouco, né, para depois da leitura, vamos fechar um pouco a conversa, né? E ele tenta fechar algumas lacunas que talvez tenham ficado abertas, trazer um pouquinho para o contexto brasileiro de hoje. Ele é super curtinho, é um texto de 1 página, mas é meio tentando amarrar, é mais no sentido de tentar amarrar a discussão e levantar outras questões que talvez não tenham sido levantadas. E ele está junto com uma coisa que era da edição original, que são questões para o debate, né, que também podem ser usadas. São questões super simples, assim, é meio o que você achou do que você leu. Que o que você mais gosta na democracia, por que você acha que a ditadura é chata, que classe social você acha que você pertence, quem que cuida da sua lição de casa, o papai ou a mamãe? Quem que tem que cuidar da lição de casa? São umas questõezinhas simples e é mais para abrir para discussão, né? Pode ser para uma roda de conversa, pode ser para um debate, pode ser para o professor propor uma redação, ou para a criança discutir em casa, com a família. E esse texto de apoio vem logo depois, um pouco para tentar fechar a leitura. E aí a gente... foi uma ideiazinha que partiu da gente, assim. O texto da Mediavaca tem um introdutório e um no final que tem mais esse sentido que você perguntou de explicar o processo editorial, né? Da década de 70, que a gente trouxe, informou e tal, é um texto mais de apresentação mesmo. Maísa, eu já comprei os 2 primeiros, já vi os meus netos e tal, e eu queria saber como é que está sendo a divulgação nas escolas, se vocês estão tendo acesso. Está sendo bem legal, assim, acho que ela está sendo positiva. Nós temos um divulgador escolar no Boitempo, ele conversa principalmente por e-mail, mas ele vai até as escolas mostrar o material. Tem sido muito positiva. Claro que a gente está procurando escolas minimamente mais progressistas, né? A gente tem, pelo menos por esse começo, a gente está procurando escolas que a gente conhece o trabalho. No Oswald, lá vocês já... Fomos no Oswald, na Vila, no Santa Cruz, no Lourenço Castanho. Tem sido muito positivo. O que acontece é que tem uma questão, não diria que burocrática, mas de como as coisas acontecem, né? A escola, ela, em geral, eles adotam o livro 1 ano antes de começar a usar. Com sorte, 1 semestre antes, porque vai mostrar para todos os professores, vai pensar numa proposta de atividade, e quando o ano começa, isso já está pronto, né? Então é muito difícil, para a própria escola, às vezes não tem como ignorar uma programação que já está toda feita, com uma lista de livros para comprar e tal, e enfiar um livro novo no meio do caminho. Isso é complicado. Mas as escolas têm se mostrado muito, muito receptivas e têm falado, não, tudo bem, no próximo semestre a gente vai tentar encaixar, se não der, para o ano que vem com certeza.
Então, assim, tentando te responder, a resposta tem sido muito positiva, principalmente porque, né, acho que a gente até pode falar disso depois, nas escolas é um assunto que está pegando fogo, né, a questão da política, do impeachment, da corrupção, do isso, daquilo. Então, as professoras estão super perdidas, às vezes, como é que eu vou lidar essa questão, e isso acaba sendo um material de apoio muito importante, que ela fala, nossa, pelo menos com o livro, né, você cria um contexto, você cria uma atividade, você cria... É uma ferramenta de trabalho, então ajuda muito a canalizar esse conflito, né? Vamos organizar esse conflito, vamos votar, enfim, o conflito é super positivo, mas vamos organizar isso e o livro ajuda. Então, acho que isso também, a resposta tem sido muito positiva um pouco por causa disso, porque existe uma carência no mercado desse tipo de material. Agora... Inclusive, assim, quando eu li com os meus netos, uma mãe de uma amiga da minha neta disse que ela levou para a escola e a filha dela ficou muito interessada no assunto. E aí essa mãe que é psicóloga comprou também para os filhos. Então, realmente eles estão muito interessados. Tem uma carência, né? Você vê assim, tipo, pô, a própria criança querendo, né? Não é só o professor que acha importante. Agora, a questão das escolas adotarem mesmo e começarem a usar em sala de aula, talvez demore um pouquinho por essa questão de programação, de, né, tipo, tem toda uma equipe docente ali que precisa se organizar, tem que avisar os pais precisam comprar, então é um processo um pouco mais lento porque ele é muito coletivo e envolve uma série de cronogramas e planejamentos, enfim, mas tem sido muito bacana, assim, a nossa principal intenção quando a gente fez o livro era mais voltando para a escola mesmo, assim, a gente percebeu durante a nossa prospecção, inclusive para fazer o selo, quando a gente estava montando o selo, a gente percebeu que essa carência era real, assim, que os professores estavam sentindo falta de material nesse sentido. Então, a nossa ideia é ficar com a escola mesmo. No lançamento que vocês fizeram lá na livraria da Vila, tinha uma contadora de histórias muito legal, né, que até eu penso que se ela tivesse acesso às crianças, né, olha, seria uma maneira legal. Não, isso é bárbaro. A Chiara, que a contadora de histórias que foi a Chiara Terra, ela é muito conhecida no meio, inclusive ela faz muito projeto com escola, e eu tô, assim, como a divulgação escolar faz parte de outro departamento, eu não sei te dizer que escolas que são essas, mas eu sei que tem escola que quer chamar a Chiara para fazer trabalho com o livro. Essa proposta já apareceu. Eu sei que a nossa divulgação escolar está fazendo esse meio de campo de como é que faz para a Chiara ir naquela escola, fazer um debate, fazer uma contação, fazer uma atividade com as crianças. Porque de fato a menina é bárbara e acho que ela pegou super legal assim, o espírito da coisa, e isso faz parte do trabalho dela também. Ela contempla escolas no trabalho dela, que de fato é bem legal, assim. Ela consegue amarrar muito bem o espírito da coisa. Em escolas públicas, bibliotecas públicas, espaços, instituições públicas, vocês têm um auditor? Faz parte do mesmo departamento. O nosso divulgador escolar também é bem mais lento. Porque quando o nosso divulgador vai numa escola, por exemplo, ele fala com a professora já passa para a coordenadora, o caminho é muito curto. Às vezes, assim, mesmo informalmente, o professor pega e fala, não, pera um pouquinho que eu vou chamar a diretora, já te chamo. Agora, quando você vai para uma instituição pública, para uma biblioteca, você tem camadas. Diretoria de ensino. A diretoria... É uma questão de burocracia ou uma resistência à Então, eu acho até difícil responder, porque assim, às vezes acontece do nosso divulgador ir numa biblioteca e o bibliotecário que está atendendo ali, achar o bárbaro, falar, nossa, tem tudo a ver, eu quero fazer, eu vou entrar com o pedido, mostra para o supervisor dele adora. Só que aí tem, aí tem que falar com a secretaria, tem que ver a verba que tem, é muito mais demorado. Então, assim, é até um pouco frustrante, porque a resposta tem sido muito positiva, né, dessa coisa
de quem nos recebe gostar muito e passar adiante, a gente receber e-mails super positivos e estimulantes, assim, falando, nossa, que trabalho bacana. Porque acho que um espaço para a gente conseguir levar uma coleção como essa para as escolas públicas é por meio da formação dos professores. Porque se eles compram a ideia, isso entra na escola, senão não. Lógico que tem todo o trâmite. A gente, por exemplo, tem um programa, que é o Programa Nacional de Biblioteca Escolar, que está infelizmente parado, mas que tenho certeza que se tivesse em andamento compraria uma coleção como essa, porque comprou nos últimos anos livros de excelente qualidade. Mas, infelizmente, esse caminho a gente não tem. De qualquer forma, as escolas também contam com uma verba, né? Então, acho que entrando pela formação de professores talvez seja um caminho. Um caminho que não é fácil, porque essa discussão não é uma discussão simples mesmo com os professores, e queria usar um exemplo. Eu trabalho com formação de professores e a gente trabalha um livro que chama Esse Chapéu Não É Meu, que é um livro de ficção, é um livro-álbum lindíssimo, que as imagens falam muito, e é um peixinho, e o peixinho começa dizendo, esse chapéu não é meu, eu roubei. E vocês não imaginam como é difícil discutir a utilização desse livro pelos professores por conta dessa fala do peixinho assumindo que ele roubou. E é uma ficção, né? E aí e quando a gente vai com as crianças, é uma tristeza, assim. Aí eu entro na questão da ficção, porque a gente viveu uma situação de ler com um grupo de crianças. Você falou um negócio muito importante, quer dizer, a dificuldade dos professores absorverem essa vida. Isso é uma cultura crítica, né? E você tem um senso comum que é extremamente hegemônico. A minha questão é o seguinte, quer dizer, eu acho que talvez fosse legal a gente pensar em fazer esse tipo de debate com professores do ensino fundamental, né, da rede pública. Porque na periferia isso acontece, o cara rouba e é preso, né? Às vezes não rouba e é preso também, né? Então, em geral é isso. Agora, a segunda questão é que isto aqui precisa de uma continuidade. Sabe qual é a continuidade? Nós temos uma grande tradição de livro introdutório, paradidático, que começou com a Brasiliense, lembra como chamava? Primeiros Passos, e que a gente perdeu. Eu sei que a Boitempo tenta fazer isso, mas ainda é muito incipiente, né? E a ideia de você fazer uma segunda literatura, já colocando questões mais estruturais para adolescentes de 15 anos para frente, até 18, né? Seria uma continuidade necessária para você começar a quebrar o senso comum. Agora, sem nenhuma ilusão de que a gente vai conseguir fazer uma... Mas são ideias que eu acho que a gente tem que discutir juntos. Eu queria ou seja, esse é um trabalho de formiga eterno, enfim. A Fátima, que é da revista Emília, né? A gente discute sistematicamente isso, tem grupos de trabalho fazendo isso. Hoje mesmo o pessoal da Emília está numa biblioteca pública fazendo um trabalho com crianças, porque não são alunos, mas não são alunos da biblioteca. A biblioteca não é de escola, né? Então, com crianças da região. Você se lembra onde é, Fátima? Butantã. No Butantã, estão lá discutindo os livros que foram previamente selecionados pelo Destaque Emília. E eu estou falando da Emília, mas poderia estar te falando de várias outras iniciativas que fazem isso sistematicamente. Ou seja, a questão central hoje, tanto em termos da boa literatura, enfim, e de livros de qualidade como esse, é de fato isso, formar o professor, romper com esse moralismo e essa hipocrisia que existe, que pode não ser dele, mas que está na escola, estruturado na escola, porque aí um pai não concorda com as classes sociais, aí chega na escola e fala assim, não vai mais usar este livro, não importa se é professor, se é diretor, se é coordenador, adora um livro, a escola não vai usar mais esse livro. É tão simples quanto isso.
E a gente sabe perfeitamente que o que tem por trás disso é uma questão ideológica, né, gente? Ou seja, tem que mudar. Se você fala de valores, é isso mesmo. Essa questão política não é uma questão partidária, é uma questão de como você se põe no mundo, o que é importante e o que não é. Quais as alternativas que você escolhe e quais você não escolhe. Então, é um negócio muito profundo, que implica realmente numa mudança de, não gosto dessa palavra, você sabe por quê, mas vamos usar, porque é moderna, paradigmas em termos do que está no mundo. Mas é isso, então é muito difícil. Tem uma história, posso contar a história, isso quem fala é a Fátima e a Lurdinha, vou simplificar, mas Fátima e Lurdinha, que é uma companheira dela de trabalho, fazem formação de professores há anos. E estavam lá, vão para o Piauí, vão para não sei aonde, chegam numa região, fazem todas aquelas professoras lerem, ficam lá lendo Guimarães Rosa, que maravilha, os professores, nossa, levamos a leitura, sou exagerada, depois você corrige se você quiser, mas o tom é esse. Vão e leem, não sei o quê, voltam para São Paulo. Ficou núcleo de leitura naquela cidadezinha lá no meio do nada. Voltam depois de alguns meses para ver como está o trabalho. Tá todo mundo lendo. Todo mundo adorou a leitura e continuam se reunindo para ler. O que elas estão lendo? A Bíblia. Tipo 50 tons de cinza. Que também, depois não. Mas é isso. Também, mas estão lendo a Bíblia, gente. É isso. Tá certo, Fátima? É isso? É isso. Então é isso. Ou seja, ia mudar o trabalho, tudo bem, mas é isso, ou seja, é uma questão, como a gente tem discutido sistematicamente, uma questão ideológica. Eu tenho que formar politicamente, ou seja, não tem, inclusive para a literatura, porque é isso. Você tem muitos leitores, tem muito livro, e as escolhas, como você falou, por que o filme tal faz sucesso? Por que a música tal faz sucesso? Por que os 50 tons de cinza fazem sucesso? Gente, por quê? Porque tem uma escolha, tem uma parte pris tomado em termos de quê? Um consenso, ou seja, gente, é isso. Então, como você rompe isso? Bom, isso é outra questão, a gente faz outro debate, né? Mas... É isso. Isso. É que senão não dá para ouvir. Só fala teu nome, só pra gente... Meu nome é Camila, eu sou coordenadora pedagógica de uma escola municipal de educação infantil, uma escola pública. E no ano passado eu defendi um mestrado sobre relações de gênero na educação infantil. Então essa questão é uma questão muito de militância mesmo para mim, né? Porque é uma questão política e tudo mais. E aí a gente tem enfrentado vários problemas na nossa escola, né? Por conta desses discursos conservadores, altamente opressores, né? E lá na nossa cidade, assim como em tantas outras, os vereadores na Câmara Municipal foram votar o nosso plano municipal em que tinha uma questão de gênero. Só que é uma questão de gênero lá dentro do texto do plano municipal como um respeito às diferenças, assim como todas as outras. E aí, durante a votação, foi proibido a discussão de gênero nas escolas. Né? Então, a gente enfrenta uma questão... saiu, na verdade, de várias cidades, né? Isso aconteceu em vários lugares, né, em todo o Brasil. E aí, a gente enfrenta questões seríssimas lá, né? Nossa escola tenta promover algumas discussões, né, de gênero, inclusive, mas tem as questões de construção pessoal também, né, sobre isso. Então, sempre a gente tem que ficar refletindo sobre isso, o que significa gênero, o que não significa também, porque tem aí várias ideias que estão super equivocadas. Mas eu acho que é importantíssimo a gente ter esse tipo de material, né? Porque eu acho que provoca discussão na roda de conversa com as crianças, né? Quando a gente leva esse tipo de material para a escola, a gente está falando que crianças são capazes de discutir, né? Que eu acho que isso é o mote da coleção, né? Mas aí eu queria compartilhar com vocês uma experiência que a gente teve lá. Todo ano a gente faz uma brincadeira de salão de beleza na escola, porque é a brincadeira favorita de todas as crianças.
A gente já fez avaliação, né? E sempre a brincadeira favorita. E aí, a partir do ano passado, a gente nunca teve reclamação, né? Todas as crianças gostavam, mas a partir do ano passado, a gente teve bilhetes de pais falando que os pais ensinam como é ser homem e ser mulher em casa. E que a escola não pode promover o ensino da homossexualidade. Né? Então, a questão fica muito além da escola. Né? Então, a gente pensar como as crianças também podem ser multiplicadoras desse tipo de discussão. Né? Então, só queria compartilhar isso com vocês. Esse negócio do ensino da sexualidade surgiu até na votação do impeachment. Tá bom, mas estão lá, né? O posto de... Você não quer vir mais na frente? Deixa eu trazer... Na verdade, eu tenho uma questão que eu estava falando, né? As pessoas trazendo também, uma frase assim para mim, pelo menos. Porque a gente fala de senso comum, que hoje em dia, que nem você falou, é hegemônico, né? As pessoas... Só que além do senso comum, existe a questão que as pessoas... que esse senso comum acaba gerando ódio. E as pessoas não se ouvem mais, não se escutam. Uma pessoa que tem uma posição e a posição dela está errada e a outra está errada também, e não tem um senso de dialógica, né? De você poder ouvir, né? Tem um processo de escuta do outro, né? E o outro também te ouvir e você tentar, porque a política ela não tem uma receita de bolo assim, né? É uma coisa complexa, histórica, e que você vai estar sempre discutindo para tentar melhorar e tornar a ciência o quanto mais pública e coletiva. A partir dos livros, né, que vocês estão trazendo essas questões, como que fica isso, né? Tipo, porque a criança ela não tem uma opinião, mas ela está sendo atravessada por esse senso comum que está gerando muito ódio, muita revolta, e aí acaba gerando falas assim totalmente desumanas, né? Enfim, isso acaba influenciando ela e ela vai crescer nesse mundo. Como que a gente pode pegar essas questões também e mostrar para ela que isso dá para ser debatido também com amor, com fraternidade? Como que a gente pode chegar nesse caminho? Como que vocês pensam? Só uma observação. Achei muito legal o que você falou, não sei como você chama. Rodrigo. Pelo seguinte, você estava falando e vinha na minha cabeça o seguinte: o senso comum é maior do que a gente possa imaginar. Quando você estava falando, sabe o que veio na minha cabeça? É um filme da minha geração, o famoso Easy Rider. Não sei se alguém já viu esse Easy Rider, né? O Easy Rider termina com o ódio à diferença. Como é que os caras são mortos? 2 camponeses, né, farmers, num carro. Olha os 2 caras de moto, cabeludo, barbudo, fala, pô, esses caras, e matam os 2 com um tiro de escopeta. Quem não viu, não sei se você lê. Isso é o que você chama de ódio gerado pelo que é diferente em relação ao senso comum. Quer dizer, a agressão que o diferente faz no senso comum fica muito agredido. Então, é um trabalho onde não basta só os livros, né? Basta a gente também fazer esse trabalho como agente de transformação. Nós somos todos agentes de transformação. Em geral, trabalha com educação e tal. Mas é saber que essa literatura, é o que disse a Dolores, é um trabalho de formiguinha. Mas é importante. Eu quis fazer essa alegoria do senso comum, porque o senso comum é terrível. O Umberto Eco, ele escreveu um ensaio sobre um personagem que apareceu nos anos 60 na Itália, que chamava-se Mike Bongiorno. O Mike Bongiorno era um cara, filho de um imigrante italiano, foi para os Estados Unidos, deu certo, e ele voltou para a Itália. E ele virou um fenômeno de mídia, né? Então, nesse artigo do Umberto Eco, ele fala o seguinte: sabe por que as pessoas se identificavam com ele? Porque a maior virtude do Mike Bongiorno era não ter nenhuma virtude. Quer dizer, é a expressão mais imbecilizada do senso comum. Então é isso que nós vamos ter que enfrentar, né? E esse tipo de literatura ajuda a quebrar. É isso. Claro. Por exemplo, a gente vai fazer para conversar com crianças sobre questão de gênero, por exemplo, né? Às vezes a questão de gênero, ela da sua forma objetiva, ela vai ter uma série de viés quanto aos pais, à criança, um monte de coisa. Mas às vezes se você trabalhar, porque, por exemplo, o senso comum ele acaba trazendo? Ele acaba trazendo uma atrito entre as pessoas, né? Então, qual é o sentimento que ele traz, né? O que
que as pessoas estão, qual é a condição sensorial ou emocional que as pessoas estão debatendo aquele assunto, né? E às vezes, se você trabalhar, por exemplo, respeito com um colega, essas coisas, quando eles tiverem quando eles entrarem, sei lá, na adolescência, que eles vão começar a ter contato maior com essas questões, pode ser que essa experiência também sensorial, não só teórica, faça com que eles enxerguem de outra forma, né? E aí acaba construindo um outro tipo de visão, né? Enfim. Olha, Rodrigo, eu acho que é assim. Acho que tem duas coisas que eu poderia falar um pouco, pelo menos do ponto de vista editorial e do nosso trabalho dentro da editora. Acho que, em primeiro lugar, a gente se pauta um pouco pela ideia de que a violência ela é fruto do desamparo, né? Então, a criança, quando ela está desamparada, quando ela não tem referência, quando ela não tem estrutura, ela parte para a violência. Ela não tem ela não sabe expressar o que ela está sentindo, ela parte para a violência. E acho que uma das formas da gente tentar combater isso é, em primeiro lugar, entender que o conflito ele é bom, né? Acho que até a Chauí fala isso, que a democracia, a grande virtude da democracia é que ela promove o conflito, né? O legal da democracia é que a gente pode ter conflito, a gente pode divergir, a gente pode não concordar, é o palco para o conflito. E a escola, por princípio, ela é o espaço do conflito organizado, né? Então, eu acho, voltando para a questão que a Dô levantou, a questão do mediador é fundamental, porque o professor ele precisa se apropriar disso. Em vez de ele querer sanar o conflito, as crianças estão se batendo porque uma chamou uma de coxinha e outra de petralha, é lógico que isso não é legal, porque não é para a criança se bater, mas o inverso disso também não é legal, da gente não falar sobre isso, da gente não discutir, não poder trazer isso para dentro da sala de aula e tal. A escola é um espaço de conflito por excelência, porque vai ter crianças ali de todas as vivências, de todas as famílias, tentando interagir junto, ter aula no mesmo espaço, tem que dividir o espaço do recreio, tem que dividir a quadra, hoje é dia de vôlei, hoje é dia de... Sabe, enfim, é puro o conflito, porque é a primeira experiência, né, da criatura se socializando com outras pessoas diferentes. Então, eu acho que, voltando à ideia do mediador, do educador, o educador precisa se apropriar disso e alimentar esse conflito de uma forma positiva, né? De que forma a gente vai fazer essas crianças entenderem que o conflito é legal, de que forma a gente vai dar ferramenta para elas terem ferramentas para discutir, ferramentas para discordar um do outro e não descambar para a violência, não descambar para o ódio, né? Como é que a gente vai, enfim, trabalhar com isso de uma forma construtiva e não ao contrário. O conflito, ele tem todas as pessoas têm individualidade. Sim. O problema é que a gente falou de violência, né? Por exemplo, você vai numa escola pública, a criança já tem uma realidade bem engatada dela, né? E que faz com que ela seja violenta. E às vezes ela não se aproxima disso, porque ela não tem, né, a opinião. Mas o confronto realmente ele é importante, né? Porque a diversidade ela se cria assim, né? Mas o problema é assim, a gente, por exemplo, no franquismo, se você vê o franquismo, quando as pessoas não estavam se ouvindo mais, surgiu a guerra civil, né? Então, como através do conflito a gente poder se ouvir, né? E saber que eu não sou dono da verdade nem a outra pessoa, mas que a gente está ali construindo. E eu vejo, tipo, assim, se a gente for ver na instância da família, tem muita gente que está, tipo, não falando com o pai por causa de assunto político, essas coisas assim, que você fala, meu Deus do céu, sabe? A gente está discutindo política, mas, peraí, né? Vamos sair do senso comum, né? Do extremo, e vamos entender as coisas de uma forma mais complexa, porque elas são assim, né? Então, acho que a ideia a minha questão é, tipo, como a gente pode trazer essas coisas e mostrar que a gente pode dialogar e brigar, mas que nem no futebol, né? Você briga, mas depois você... Né? Porque é uma coisa que é diferente da outra, né? E a gente não pode misturar. Mas pelo fato de estar essa coisa tão assim, enfincada de ódio, sabe? Assim, acaba afetando valores, né?
até de ser desumano algumas falas, isso acaba trazendo isso acaba tendo um impacto muito grande, né? E aí a gente tem que falar um pouquinho de outras formas para poder... Deixa eu só ir um pouquinho na linha que você estava falando. Eu acho que, na verdade, é uma situação muito complexa. A gente está vivendo um momento muito polarizado no Brasil, que, bom, valeria a pena discutir por que e como se chegou até aqui, mas acho que não é o caso de fazer isso agora. Mas essa polarização e a falta de uma perspectiva superadora, efetiva, conduz a este impasse que a gente está vivendo. Se você soma isso, que a estrutura da escola não responde mais, porque tem isso, a escola tal como ela existe, ela não corresponde mais aos dilemas contemporâneos e muito menos à nossa infância e à nossa juventude. Se a gente está falando de uma escola arcaica. Então você está falando aí de conflito, de não sei o quê, de um professor que é autoridade, mas que não é mais autoridade, porque os meninos estão se lixando para a autoridade do professor. Então, é uma questão muito complicada em termos da situação que a gente vive pensando na estrutura escolar. Teria que mudar tudo. Agora, como você vai mudar isso? Não vamos nem começar aqui agora. Tem que levar isso em consideração. Se essas crianças estão com celular, estão ligadas o tempo inteiro nas redes, certo? Sabem muito mais e muitas coisas, mas não sabem muito mais não, são muito melhor informadas do que muitos professores que estão lá, que não têm nem tempo, porque tem que dar 50 mil aulas por semana, por mês, sei lá o quê. Então, é uma situação muito, muito perversa que a gente está vivendo. Eu fico pensando, enfim, eu sempre fui, posso dizer, uma professora comprometida, fui muitos anos professora de ensino, de educação fundamental 1 e fundamental 2. Eu sempre fui muito polêmica, enfim, mas isso é porque, enfim, eu estou olhando para o Carlinhos porque a gente é da mesma faculdade, da mesma turma. Mas a gente sempre foi muito polêmico, a gente sempre foi muito provocador dentro de sala de aula, com as crianças. Mas, claro, com o mínimo de bom senso, no sentido que uma criança de 7, 8 anos, você vai provocar com uma certa, digamos assim, com certo limite. Mas qual era a questão? Era sempre, muito mais do que dizer isto ou aquilo, era sempre problematizar aquilo que estava se falando. Então, é muito mais uma problematização, dizendo, olha, isso que está se dizendo aqui, será que é isso mesmo? Ou seja, eu acho que esse é um dos caminhos para você, pelo menos, colocar uma sementinha do espírito crítico, né? Ou seja, estão dizendo que a Dilma é o demônio e que tem que tirar. Mas será que é isso mesmo? O que está falando fulano e beltrano? Certo? Ou seja, estou pegando esse exemplo, eu podia pegar qualquer outro exemplo. Então, sempre problematizar. Você não precisa falar, eu sou a favor ou eu sou contra Dilma. Eu acho que isso não é o papel do professor. Não acho que seja esse o papel do professor, principalmente falando para crianças. Agora, sem problematizar. Ou seja, bom, muito bem, é assim por quê? Então, vamos ler os livrinhos, vamos ver o que esses livrinhos falam, vai pegar outro livrinho que vai falar o contrário, bom, vamos tirar algumas conclusões. É isso, ou seja, agora, o esquema nosso, tal, porque nosso que não é só Brasil, hein? Acho que tirando Suécia, Noruega, Finlândia, eu sei lá que outro país, uma escolinha na Itália, outra escolinha em Portugal, tirando isso, é todo mundo o mesmo drama. Se a gente continua como vocês estão, né? Nós estamos exatamente como uma escola. Nós duas aqui sabemos e vocês estão perguntando. Agora, gente, não é mais isso. Essa que é a questão. Então, tem que virar tudo do avesso. Agora, para virar tudo do avesso, são muitas coisas. Então, eu sou super, digamos assim, realista nessas questões, e esse realismo me dá um profundo pessimismo em termos de curto e médio prazo. No que se refere ao ensino brasileiro, no que se refere à questão da formação, de modo geral. Romper com isso. Então, a gente não pode perder de vista a dificuldade
que nós temos, não sei se você é professor, mas quando você levanta essas questões e tal, mas as dificuldades que a gente tem, que a gente enfrenta, né? Você lá na tua escola, falando de gênero, gente, é uma loucura. É isso. Mas a gente não precisa ficar triste. Tá todo mundo assim lá. Não, vamos animar um pouquinho, né? Senão... A gente falou muito aqui hoje sobre como introduzir isso na educação das crianças, principalmente no ensino público, e sobre a dificuldade de todas essas questões, até ela mesma quando foi introduzir os livros, a diferença entre escolas públicas e particulares. Mas para a gente animar um pouquinho até, primeiramente eu queria dizer que eu sou atriz e advogada e eu estou estudando agora algumas questões sobre teatro para crianças. E eu tive interesse nos livros por essa razão. Então eu acho que a cultura também é um meio da gente introduzir e a gente também tem uma facilidade maior em introduzir esse assunto porque a gente passa por menos censura do que até mesmo na educação, acho que atualmente. Então, acho que é uma questão a se pensar, assim, de que maneira eu introduzo isso nos sistemas de cultura, até porque quem trabalha com essas questões está muito interessada nesse ponto de vista. E a gente também não pode subestimar o olhar das crianças. Então, porque ela encontra essas dificuldades ali, ela não tem o poder de assimilar o que está escrito aqui. Talvez o poder que ela tenha de assimilar é muito maior mesmo do que o nosso. Então, enfim, era isso que eu queria colocar. Não, acho que tanto isso que você colocou, enfim, como só para fechar um pouquinho tudo que a gente discutiu nesse último momento, enfim, só queria concluir um pouco aquela ideia que eu comecei, acho que a Bom complementou bem, e você agora falou uma coisa super importante, que é essa questão do desamparo, né? Eu acho que se a criança ela tem o teatro, o livro, o que a Dô estava falando, por que a Dilma é um demônio? Vamos ver o que falam do outro, ela vai tendo onde se apoiar, ela vai ficando menos desamparada, ela vai começando a criar, né? Não só a criança, acho que todo mundo. Acho que o ódio, pegando o que você estava falando, o ódio é fruto disso, de você não ter onde se apoiar, de você não ter informação, de você não ter crítica mesmo, e aí você fica desesperado e você fica com medo, e porque você não conhece, porque você não entende, e a reação é odiosa, violenta. Então, isso que você está falando, acho que a cultura, em amplo aspecto, o trabalho do professor que provoca, vai muito no sentido, né, de dar estofo para a criança ter de onde partir, de onde se apoiar, de ter uma referência ali, tipo, e fazer a leitura dela do mundo. Eu acho que com isso a gente consegue também não descambar para o ódio ou para a violência, enfim, só estou dando uma divagaçãozinha aqui, tentar amarrar tudo. Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Primeiro, assim, agradecer. Esse trabalho vem como um presente, assim, eu falo como mãe daqui, porque a gente se depara assim com um momento difícil e como chegar numa conversa desconstruindo esse ódio que a mídia traz, que a gente também às vezes é engolido e até reativo, né? Porque ódio, né, suscita também. Então a gente ter essa ferramenta para mediar, né, essa conversa e de provocar a escola também a não ficar num lugar passivo, confortável e falar não vamos falar sobre isso, né? Então, assim, permitir o conflito e fazer com que as crianças respondam, porque elas respondem, né? E só contar que eu comecei a ler o meu livro, o livro da democracia, e ele já estava assim, dormindo, eu vi que não ia chegar no final. Aí eu falei, Lucas, então, o que é democracia? Vamos encerrar aqui por hoje. Aí ele falou assim, olha,
democracia é o paraíso, só que tem regras. Então, assim, ele vai tirando, né, as conclusões e chegando, né, que é o nosso, né, o melhor lugar para se viver, né, com cada um tendo, né, a sua voz e a escuta, né. Então, obrigada aí por esse material. Não, imagina, obrigada a você pelo depoimento. Acho que é isso, né? A gente quer criar esse tipo de vínculo, de resposta. Exatamente, né? Que regras são essas? Vamos conhecer as regras, vamos perguntar, vamos ter dúvida, vamos plantar a sementinha da dúvida. Acho que é por aí, né? Trabalho de formiguinha, né? É isso. Oi, meu nome é Ana Célia, eu também sou mãe de gêmeos de 11 anos. Eu confesso que eu fiquei meio confusa como lidar com tudo isso, apesar da minha formação na área editorial e tudo, eu fiquei bem assustada com o ódio, principalmente porque eles acabaram de mudar de escola, né? Então, no auge daqueles dias do ódio, a minha filha tinha ganhado um casaco vermelho. Eu falei, não vai de casaco vermelho, porque estava a classe inteira, todo mundo. Não, mas quem que você? Você é contra fulano? Você não é contra fulano? Eu fiquei com medo, né? Porque era um ambiente que eu ainda não conhecia. Então, eu fiquei muito confusa como mãe, a questão da superproteção, da violência e tal. E agora, outro dia, ela chegou para mim e falou, mãe, agora eu vou usar o casaco. Falei, acho que agora dá pra você ir, né? Porque tá mais calmo o negócio e tal. E ela resolveu de uma forma muito boa, porque ela já chegou na sala com o casaco amarrado na cintura e já foi falando, olha, gente, eu vim de casaco vermelho porque eu não tenho preconceito de cor, nem tenho não sei o quê. Então, assim, eu acho que também o dia de colocar o assunto, como colocar, eu acho que poderia fazer um trabalho também com os pais. Essa coisa das, né, quer dizer, às vezes o pai que reproduz o ódio, o xingamento na varanda e o filho chega reproduzindo isso lá. Então, eu acho que isso tem dias que acaba pegando muito pesado e as crianças na escola reproduzem. Os pais também ficam com medo, né? Então, eu acho que eles sabem resolver melhor que a gente, muitas vezes, mas tem que ver tudo isso no momento, como tem escolas que sabem lidar melhor. E só queria terminar dizendo que uma coisa que não sai da minha cabeça é uma fala do meu professor de filosofia da educação no tempo que a PUC tinha ciclo básico. E ele falou uma coisa que eu fiz licenciatura, que sempre me marcou. Ele falou assim, a primeira coisa que vocês têm que resolver como professores é se vocês vão ajudar os pobres ou os ricos. Isso vocês têm que decidir desde já. Isso não quer dizer que se você quiser ajudar os pobres, você tem que dar aula só numa escola, na periferia e tal. Ou, se você quer ajudar as classes dominantes, você tem que dar aula só na escola A e B. Você pode fazer um trabalho de trincheira. Você pode fazer um trabalho numa escola que, por questões de vida, você precisa ganhar mais, você vai em uma escola mais conservadora e tal. E na medida em que você escolhe os livros, você coloca pequenas discussões. Então, é uma fala que está sempre ecoando em mim. E eu acho que essa questão que nós estamos vivendo hoje é esse trabalho de trincheira, né? Saber a hora de falar, como falar e ir plantando essa sementinha, porque o caminho vai ser longo, não é uma coisa que vai se resolver de uma hora para outra. Cada um tem suas posições, então eu acho que é uma coisa de não perder a fé, mas também é lento, é plantar todo dia e colocando. E essa coleção, eu acho que ela vem muito nesse sentido, de permitir esse trabalho. Então, por isso que eu quis vir aqui, até para buscar esclarecimento e trazer depoimento também. Só compartilhar. Queria compartilhar aqui a minha experiência lendo esses livros para os meus netos. A Chiara fez uma brincadeira na apresentação dela, dizendo que os caçulas são os ditadores. E eu, assim, fiz um teste, eu
comprei a ditadura para os caçulas e a democracia para os grandes. E não comentei nada por quê. Aí, no meio da explicação do que era democracia, quando o meu neto mais velho entendeu o que era democracia, ele morreu de rir e falou: ah, avó, agora eu entendi por que o da democracia é nosso e o da ditadura é deles. Eu achei tão legal assim, a percepção da criança, né? A sensibilidade dela entender aquilo sem eu ter falado, né? Então, acho que, independente dos preconceitos dos pais, dos outros avós, eu acho que falando direto com as crianças funciona. É isso que eu estava falando, as crianças sacam tudo. Ou seja, elas se posicionam tudo. E mais essas crianças que, além de estarem o tempo inteiro conectadas, estão diante da televisão, escutando conversa de adulto, o tempo inteiro. Ou seja, a gente não precisa explicar. Ou seja, a gente, claro que precisa explicar, mas quer dizer, elas se posicionam. Elas têm mesmo na literatura, tem um autor que chama Aidan Chambers, que é um grande escritor de literatura juvenil, mas também um grande teórico. Ele coloca as crianças como críticos. Eles têm posição. Se ele é como uma criança que é leitora, ela vai dizer: bom, nós temos, é só vocês entrarem no site da Emília, procurarem destaques do 2014, 2013, vocês têm lá depoimentos de crianças dizendo por que um livro é bom e não outro porque não é bom. Ou seja, eles se posicionam, né? Ou seja, a gente pode orientar, ajudar, explicar um pouco melhor, mas claro que sim, entendem tudo. Essa que é a questão. Ou seja, e a gente não pode se surpreender por isso. Fala, essa. Só que pega o tempo que você fala baixinho. Meu nome é Vanessa. Eu só queria acrescentar algumas coisas a isso, que eu acho que está uma mescla do que todo mundo falou, assim. Eu acho que essa coisa, tem muitas iniciativas que estão buscando essa escuta infantil, assim, né? E o que é escutar a criança, né? Assim, como se colocar à disposição para criar diálogos com a criança, né? E como tem gente dedicada a criar metodologias, a buscar formas de fazer isso. E eu acho que tem uma coisa, diante de tudo que a gente está vivendo, que eu acho que a gente está tratando tudo como um dado, né? Assim, como se a história ela tivesse só essa perspectiva de dado, né? Assim, e eu acho que a sua contribuição tem um pouco a ver com o que eu quero falar, assim, que é o desenvolvimento do sensível, assim, né? O que é a sensibilidade infantil e o que é as artes, a cultura. A literatura faz isso muito lindamente, assim, de estimular e apoiar a criança a descobrir o sensível que tem nela, né? Assim, eu acho que isso é uma coisa a ser descoberta, assim. Eu acho que é uma coisa, o como que a gente na educação, na cultura, nas artes, pode potencializar e apoiar a criança a fazer essa descoberta, assim. Então, eu acho que criança tem opinião, sim. Criança é sensível, muito sensível. Eu acho que, inclusive, é uma sensibilidade que é muito própria da infância, que a gente aprende muito. Então, assim, só queria deixar essa provocação, como que a gente pode criar diálogos de verdade e não impor coisas para a criança, para que ela possa construir, assim, a sua individualidade, mais do que isso, a sua subjetividade, o seu estar no mundo, assim, né? Então, eu acho que a literatura, e eu acho que todas as contribuições da Boitempo, da revista Emília, da Boitempo, que tem um blog incrível, assim, com contribuições incríveis, que eu sou super fã e super acompanho, e gente que está pensando, por exemplo, desculpa, eu vou fazer um jabá da Boitempo, né? E, assim, por exemplo, a Djamila Ribeiro, que acabou de entrar como colunista do blog, que é uma filósofa política que trata sobre as questões da mulher e a mulher negra. Só que, assim, a mulher é um arraso, e ela ali cria coisas como a Daniela Lima e outras. Então, assim, eu acho que faz parte da gente não ficar também só no nosso métier e buscar outras
outras coisas para a gente também, assim como as crianças, a gente está se transformando e mudando a nossa opinião e melhorando a nossa opinião, né? Enfim, é só, desculpa o prolixo aqui, mas era só uma contribuição, assim. Pegando um pouco uma carona no que ela disse, eu acho que esse foi o grande aprendizado para Boitempo, né? Eu vou pegar uma licença para entrar na sua, mas a editora toda compartilhou muito isso. Porque, de fato, quando a coleção chegou, todo mundo se apaixonou. Falou, nossa, essa, tem que ser, tem que a Boitatá tem que começar assim. Mas na hora H, deu um frio na barriga, na hora de publicar. Porque, enfim, é um terreno que a gente quando está editando um livro, está o tempo inteiro conversando com o nosso leitor ideal. E mais ou menos a gente conhece qual é o leitor ideal da Boitempo, né? A gente tem um público muito fiel ali, que são esses adultos, né? Enfim, o pensamento dialético, o pensamento marxista. Então aí, quando a gente pegou esses livros, por exemplo, se vocês abrirem classes sociais, não vou nem usar as palavras, mas assim, é basicamente rico não presta, entendeu? Daí a gente começou, era tudo muito preto no branco, assim. E a gente falou, nossa, e as crianças, será que elas vão ter um distanciamento crítico? Imagina. Porque, né, aí a gente aprendeu, eu acho, bom, no final das contas, a gente discutiu muito, falou, não, tem que ser assim mesmo, é isso, tem que ser uma Boitempo para criança, né? E aí a gente se surpreendeu mesmo, como a gente está aprendendo a criança como um mediador de leitura para o mundo para a gente. Como a gente começou a editar, assim, eu acho que até para os adultos, pensando nesse leitor de uma forma diferente. O retorno que a gente teve, tem uma menininha que aparece no YouTube, a mãe dela mandou pra gente, ela explicando os livros, é uma coisa fantástica, assim, sabe? Então, acho que foi esse grande aprendizado pra gente entrar na literatura para crianças, né? E a gente sonha a literatura para os jovens também, uma coleção Primeiros Passos seria maravilhoso, mas enfim, entrar nisso e aprender como é que a criança é exatamente esse mediador de leitura para o mundo, né? Esse espírito crítico que eles têm, claro, que a gente, como o Dolores falou, está pronto, né? Mas a gente também não está. E daí volta esse espelho, nesse momento em que ninguém sabe direito explicar para os seus meus amigos, falam, nossa, como é que a gente vai explicar o que aconteceu no congresso para as crianças? Como vai explicar? Me dá aí esses livros, vamos ver se a gente... Mas eu falei, eu dou, e esse é um livro para a família, porque cada um tem uma leitura, é um livro, você fala, meu filho tem 4 anos, será que eu já posso dar esse livro? Eu falei, é para a família, para todo mundo ler junto. Seu filho de 4 anos vai te dar um retorno, seu filho de 8 vai te dar outro, você vai se surpreender, porque uma coisa é a gente editar livro para adulto e tem uma série de questionamentos, né? Bom, então você põe aqui, você põe ali, e ali é tudo assim, né? Sei lá, quantas páginas tem? 48? 48 páginas, pá, pum! Dá um susto, se você pensa, e te coloca em questão também. Acho que esse é um grande aprendizado, né, pra gente na Boitempo. Não, acho que só completando o que a Isa falou de fato, assim, a gente, como profissional mesmo, a gente está aprendendo muito, né, nesse processo porque foi isso, a intuição bateu na hora, a gente olhou para isso daqui, vamos fazer já. Aí na hora começou a mexer que deu esse... Meu Deus, né? Como é que as escolas vão reagir? Será que a gente vai dar um baita fora? Vai ter uma onda conservadora que vai se levantar contra nós? Enfim, encaramos, né? Vamos atrás da nossa verdade, assim. Claro, peraí, deixa eu passar a voz, né? Bom dia, meu nome é Cláudia Leonardi, eu sou psicóloga, sou mãe, sou mediadora de um clube de leitura na Zona Norte, da Companhia das Letras, e tenho um blog. E aí eu vim correndo, porque eu estava no consultório, até queria pedir desculpa, porque eu acabei chegando atrasada, vim lá da Zona Norte. Mas assim, eu vim com muita curiosidade e muito interessada. E aí essa semana eu compartilhei algumas coisas, e só para falar para vocês assim, que a resposta, gente, é incrível. O que eu escuto, assim, muitas mães antenadas, né, mães preocupadas em como tratar, né, então eu queria falar um pouquinho dessa parte, rapidinho. E assim, e muita curiosidade. Então assim, puxa, que bacana, que material bonito. Então eu acho que essa preocupação não tem, assim, muito espaço, não. Eu acho que é uma oportunidade maravilhosa
Eu acho que numa hora muito propícia, né? Eu acho que a gente vai ter muito trabalho aí interessante aparecendo. Não só nas escolas, mas acho que nos consultórios, nesses grupos de discussões. Então, eu acho que vocês estão de parabéns e vamos esperar outras publicações também. Obrigada, nossa, é maravilhoso ouvir esse tipo de coisa, entendeu? Porque foi isso, quando a gente resolveu encarar e falar, vamos nessa, vamos fazer uma coisa verdadeira que pra gente faz sentido, é atrás desse tipo de mãe que a gente tá indo atrás, vamos conversar com essas pessoas, entendeu? Elas existem. Elas não estão espalhadas, entendeu? Vamos se encontrar, vamos se unir. Por que a gente está aqui às 10 da manhã de um sábado, entendeu? Tipo, vamos se encontrar, vamos se unir, vamos trocar ideia. Tem ferramenta para isso, né? Tem Facebook nesse sentido, acaba sendo super legal, porque é isso, né? Replica, e outras pessoas falam, nossa, eu quero, vem o retorno, e a gente fala, tá, estamos acertando. Acho que tem uma troca aí muito bonita, muito rica, assim. Mais alguém? Mais alguma questão? Alguma conversa? Opa, lá atrás. Bom dia, eu me chamo Rodrigo, eu já trabalhei em livraria, não trabalho mais. Eu acho que é um ponto importante da editora fazer uma ponte ali poderosa. Porque eu acho que tem muita criança, tem muitas mães, e também é uma ponte para fazer com as mães, que eu acabei de falar, que é o livreiro, a figura do livreiro. E de repente a editora chegar na livraria, fazer um treinamento com quem trabalha com os livros, é muito importante, porque é a indicação de cara que vai estar acontecendo. E outra coisa que eu acho que é muito bacana é essa questão dos eventos infantis em livraria, que é, por exemplo, os domingos, que é sempre bom a livraria de crianças. Já dá para fazer a ponte com as mães, dá para levar as crianças também, dá para fazer com o animador, não sei como a editora pode fazer, mas é bacana porque você cria um ponto de encontro e geralmente é gratuito, então acaba bombando. Então é só para dar esse insert, de utilizar o espaço da livraria e os personagens do livro, para fazer essa ponte com a mãe e com a criança também, não só na escola, que também é bacana. Não, obrigada. Fechamos? Acho que fechamos? Gente, acho que é isso então, né? Já estamos aqui um tempão conversando, foi uma delícia. Tá na hora. Tá na hora, né? Tá na hora de fechar. Então eu só tenho a agradecer, gente. Foi super gostoso. Acho que super. Nossa, eu aprendi um monte aqui, né? O pessoal vai falando coisa que é verdade, precisamos falar com o livreiro, precisamos falar, né, em coisa de cultura e tal. Então é um feedback assim maravilhoso, a gente aprende muito estando aqui também, né? Acho que não tem. Que é isso, né? Não estamos aqui numa posição de explicar alguma coisa. Tem que fazer uma roda. Mas a ideia era fazer roda, Isa, é que o espaço não. Era para fazer uma roda. A gente sempre faz roda. A gente nunca faz assim, mas ficou assim. A gente tentou, né? Fazer uma roda, pelo menos. Na dinâmica, acho que funcionou um pouco também como roda, assim, acho que todo mundo vai ser. Estamos aqui. Gente, acho que é isso, né? Claro. Não, eu só queria agradecer mais uma vez a Blux, que abre esse espaço pra gente, né? Que é fundamental nessa livraria maravilhosa. E nada, agradecer a todos vocês também pela presença, tá bom? Bom. Só dar um recadinho que eu lembrei agora. Gente, só um recadinho da própria, tanto da livraria como da Boitempo. A gente está distribuindo um brinde para quem comprar os livrinhos. Então, quem comprar a duplinha Ditadura e Democracia ganha um jogo da memória que a gente que fez, o jogo da memória dos ditadores, né? Para que a gente não se esqueça e nunca mais aconteça, né? Então, vamos fazer um jogo da memória dos ditadores. E quem comprar a duplinha, classes sociais e as mulheres e os homens, ganha o nosso joguinho do é menino ou menina, que a gente brinca um pouco com a questão do gênero, né? Então, vocês vão entender quando vocês pegarem as cartinhas. É super simples, a gente que fez dentro da própria Boitempo. Tipo, foi uma coisa bem craft, artesanal, assim. Então, quem comprar os livrinhos levam
esses brindes. Deixa eu te dar um feedback que eu ganhei esse barato. Você ganhou um jogo. E a minha neta um dia perguntou, mas qual ditador é o mais malvado? Olha. Eu falei, é o Hitler. Aí de lá pra cá, ela ficou interessadíssima em filmes sobre o nazismo, a menina que roubava livros. Assim, é incrível como puxa outras informações que eles têm uma demanda, né? Curiosidade infantil, ela tem 7 anos, mas é isso. E aí eu fiquei, será que ela é muito forte para ela ver esse filme? Ela adorou, ela se identificou com a menininha que tinha cachinho igual ela. Já leu Anne Frank? Hã? Já leu Anne Frank, o Diário? Não, esse ainda não. Esse eu já pensei em mostrar o filme. Mas você já está vendo a menina que roubava livro? O filme ela já pode ver, eu acho. Bom, gente, é isso. Obrigada. Obrigada.